boa noite, amigos. Bom estar com vocês aqui neste estudo, nesta aula. E hoje eu não tenho aqui nenhum PowerPoint preparado, mas a gente vai estudar diretamente aqui da Bíblia para a gente compreender um pouco mais o significado de Apocalipse 14. Vocês já vêm estudando nos últimos dias aqui, tempos, né? Os capítulos de 1 a 13 de Apocalipse. E hoje o capítulo 14 é um capítulo bastante interessante. Não é o mais complicado do Apocalipse, mas ele tem algumas coisinhas que a gente precisa entender bem. Mas não é igual o capítulo 13, por exemplo, que foi o assunto do último estudo, que é mais complicado. Eu creio que o professor Tavella não entrou muito ali em alguns detalhes do capítulo 13, por exemplo. Ele falou sobre o que é a besta, mas tem também o número da besta, 666, que é bastante complexo, complicado. Há uma discussão a respeito desse número, se ele se refere a um código que havia, por exemplo, no mundo hebraico e no mundo grego também, que usavam o significado numérico das letras para calcular o número, ou se poderia ser simplesmente um símbolo. Então, o Apocalipse ele é bastante complexo. E quando a gente estuda a estrutura, a arquitetura do Apocalipse, nós descobrimos várias maneiras de organizar o material do Apocalipse. Uma delas é organizar esse material através de painéis, de blocos. E se a gente colocasse esses painéis, seria como se a gente tivesse, por exemplo, uma pirâmide aqui. A gente começa com o prólogo numa base do lado esquerdo, e a gente, do lado direito, a gente teria a parte do epílogo, uma parte corresponde à outra. E a gente vai subindo aqui nessa pirâmide dos dois lados. O lado aqui, digamos, da esquerda corresponde ao lado da direita. São blocos de assuntos literários. E aí a gente chega até na parte de cima. Eu escrevi um material sobre a estrutura do Apocalipse, eu mandei para o Tiago, não Pessoa, mas para o Tiago de Benedicto, um artigo, se ele quiser compartilhar, está no seu e-mail, Tiago. Se quiser compartilhar depois com o pessoal, e eu posso mandar para o Tiago Pessoa depois também, mas se quiser compartilhar e colocar no link aqui, está lá. Isso de uma maneira um pouquinho mais técnica, mostrando. Mas o fato é que, bem no alto dessa estrutura, a gente encontra um painel, digamos assim. Esse nome de painel é uma maneira apenas de estruturar. A gente encontra o que a gente chama de painel cósmico. E aqui, no alto dessa estrutura, que corresponde a Apocalipse 12 até comecinho do 15, nós temos esses assuntos mais importantes do Apocalipse. Nós encontramos todos os personagens principais do Apocalipse concentrados neste ápice, Apocalipse 12 até 14, ou comecinho do capítulo 15. Nós encontramos ali Deus, nós encontramos o símbolo da mulher, nós encontramos o símbolo do dragão, encontramos o símbolo, por exemplo, do cordeiro, encontramos o símbolo das bestas, que são animais, que são monstros compostos ou híbridos que perseguem o povo de Deus. Eles estão tudo dentro desse bloco. Encontramos o simbolismo da mulher, tanto a mulher aqui pura, quanto a mulher impura, especialmente Babilônia. Encontramos Babilônia dentro desse bloco também. Encontramos a pregação final do Evangelho. Está tudo dentro desse bloco central do Apocalipse. Portanto, essa parte central, amigos, é uma parte muito importante. Não é, digamos, a mais difícil, tem elementos bastante difíceis, mas é uma parte bastante importante. E aqui no capítulo 14, a gente começa já falando dos 144 mil, junto com o Cordeiro, e eu vou ler aqui, o capítulo não é tão grande, ele tem apenas 20 versículos, eu vou ler e caminhar passo a passo com vocês, fazendo alguns comentários, tá bem? Se quiserem me interromper, fazer perguntas, sintam-se à vontade, não tem problema, a gente discute aqui, e isso pode até elucidar algum ponto para outras pessoas depois. Então,
nós encontramos aqui João dizendo que ele olhou e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Nós temos muitos símbolos que mudam aqui no Apocalipse. Alguns aparecem, desaparecem, mas o símbolo do Cordeiro é um símbolo muito constante, porque ele é o simbolismo de Jesus Cristo. E o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse ele não está, em última instância, interessado aqui no dragão, nem das bestas, embora sejam muitos presentes, mas ele está interessado em falar da vitória do Cordeiro, de Jesus Cristo. Portanto, o Cordeiro é um símbolo importante. E esse Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Monte Sião é o monte da presença de Deus. Ele era aplicado a Jerusalém, terrestre, mas por extensão, é um símbolo também da Jerusalém celestial. Quando a Jerusalém terrestre foi conquistada ali pelos babilônios, então, o lugar da presença de Deus desapareceu em certo sentido. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele foi para o exílio com o povo, por assim dizer, para trazer o povo, levar o povo de volta. Deus quer habitar com o seu povo. O tema da presença de Deus é maravilhoso, porque a presença de Deus ilumina. Tem certas presenças que, às vezes, não são presenças que causam aquele impacto, mas a presença de Deus conosco é uma presença maravilhosa. E Monte Sião é o lugar da presença de Deus. E onde Deus está é um lugar elevado. Na Bíblia tem simbolismo. Por isso que a gente vê no Antigo Testamento, especialmente ali relacionado com os reis de Israel, que foram infiéis, eles buscaram esses lugares altos, lugares de idolatria, porque esses lugares de idolatria eram exatamente uma contrafação, uma falsificação do lugar alto verdadeiro, que é o lugar da habitação de Deus. Deus mora no monte. E agora o Cordeiro aparece, então, em pé, diante do monte, e o fato dele estar em pé significa que tem alguma coisa importante que ele vai fazer, e esse Cordeiro é retratado aqui, então, como estando com os 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. A gente tem um nome, normalmente o filho leva o nome do pai. Vocês já viram que tem um Tiago Vital de Benedicto, o Vital é da mãe e o de Benedicto é do pai. Tem Luciene Vital de Benedicto, que é a mãe de Tiago. Tem Carlos Storck, conheço aí a Ivana, que é filha, dentista, Tiago Pessoa, aqui, o senhor Rubens Pessoa, eu não sei, mas suponho que seja o pai, Tiago, é isso? Então, está aí. Nós temos também Ronaldo Mota, Luciane Rocha, Raquel Cristina, e temos mais algumas pessoas aqui que os nomes estão aparecendo, às vezes somem um pouquinho aqui para mim, mas, normalmente, filho leva o sobrenome, o nome do pai e da mãe também. O senhor Haroldo Barbosa, do Marioto, obrigado pela sua presença. Não conheço pessoalmente, mas certamente o senhor herdou o nome do pai, e se tem filho, o filho herdou o seu nome. Aqui, esses que estão com Cristo, então, eles herdam o nome que está escrito na testa, evidenciando para todos ali que eles pertencem ao Cordeiro e que eles pertencem ao Pai. Esse é um privilégio muito grande, ter o nome do Cordeiro, o nome do Pai, ostentar para todo mundo ver, este é o meu filho. Deus tem orgulho dos seus filhos e ele quer colocar o seu nome na testa, né? Então, esses 144 mil, eles estão vindo lá do capítulo 7. É um símbolo de todos os vivos que vão participar da batalha final aqui na Terra, juntamente quando vier a grande perseguição que falou o profeta Daniel, capítulo 12, Jesus falou, Mateus 24, em outros lugares, uma grande perseguição, é a mesma perseguição lá no fim dos tempos. Nós já tivemos outras perseguições ao povo de Deus, mas esses vitoriosos no fim dos tempos são aqueles que são chamados de 144 mil. Eles não são apenas 144 mil literalmente, eles representam 12 multiplicado por 1000. É o simbolismo do 12 que aparece lá no final do Apocalipse, mas, na verdade, eles não são. Fala que é de todas as tribos, representa todo o povo de Deus. O Apocalipse é muito inclusivo.
7 vezes ele fala, por exemplo, de toda nação, de toda tribo, de toda língua, com pequenas variações. Ele fala 7 vezes que o povo de Deus é composto de todas estas nações da terra. Então, não é só um povo. E a gente tiraria a inclusividade do Apocalipse se a gente restringisse só ao povo de Deus. É o povo de Deus do passado que agora é composto por todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, o Cordeiro, como Salvador. Então, esses fazem parte do povo de Deus. E eles estavam ali, e aí João ouviu uma voz do céu com o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. Deus tem voz forte, voz de trovão, voz poderosa, e alguns reis da antiguidade, eles falavam que eles tinham ali que falavam com trovão. Por exemplo, alguns reis assírios eram chamados de reis, Nabucodonosor foi chamado de reis, e aqui no Apocalipse, Jesus é o verdadeiro rei dos reis, não de reis apenas, mas dos reis, e todos esses reis têm voz forte, naquilo que proclamam, naquilo que falam, nos seus decretos. Nós estamos aqui no Brasil, hoje, aí, com uma reunião do G20, são pessoas poderosas, né? Ontem chegou, eu vi, estava em Minas, lá com os parentes, tem um irmão que está doentado, estive lá com ele, mas deu para ver rapidamente, o pessoal chegou ali e foi saudado ali, o presidente lá da China, mas de outros países também, são reis poderosos, e o que escrevem tem seu poder, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Mas aqui, este Deus tem essa voz, tem esse poder, e ele fala. E a voz que ouviu é como de arpistas quando tocam suas harpas. Aqui já inclui também o pessoal que louva a Deus. Esses arpistas que tocam suas harpas, no original, é como se fosse assim, os arpistas que arpejam, ou arteiam as suas harpas. É uma aliteração, um som imitativo deles tocando as suas harpas. E eles entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. É um quadro retratando ali a cena de Apocalipse 4, recapitulando um pouquinho aquele cenário no céu, que tem ali as criaturas, tem os anciãos, tem toda uma cena de adoração a Deus lá no céu. Então, eles tocam as suas harpas, eles cantam, é um cântico novo, não novo necessariamente no estilo, mas novo porque Deus quer um cântico novo. Novo na experiência, novo na intensidade, novo no motivo da adoração a Deus. A gente pode louvar a Deus por ele ser o Criador, podemos louvar a Deus por ele ser o Redentor, podemos louvar a Deus por ele ser um justo juiz. Então, por todos os motivos, aqui no Apocalipse, Deus é louvado de uma série de maneiras. Eu já escrevi também, e poderia falar aqui sobre Deus em relação aos seus cânticos. O Apocalipse é um livro de litúrgico no sentido de cantos de louvor a Deus. E todos eles são muito interessantes. Mas Deus é louvado aqui agora, não é o tema de hoje. E diz que ninguém podia aprender o cântico senão 144 mil que foram comprados da terra. Notem que quando fala de 144 mil, lá em Apocalipse 7, a descrição deles é que eles não... 7 fala dessas dificuldades, mas depois, aqui no capítulo 13, antes do 14, fala que no final dos tempos eles não podiam comprar nem vender. Ou seja, haverá uma censura com a tecnologia de hoje, a marca da besta, sinal da besta, nada disso é a tecnologia, não é isso. Mas a tecnologia é usada para impor e para controlar os dissidentes, digamos assim, aqueles que não adorarem a besta. E esses não poderão comprar nem vender, mas eles serão comprados pelo Cordeiro. Então, nós temos um contraste aqui, eles serão comprados por Deus. Não pode comprar, mas serão comprados. Então, estes são comprados da terra, eles estão adquiridos por Deus, eles pertencem a Deus, estão junto com Deus. E esses são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são virgens. A ideia aqui, há uma discussão sobre esse versículo, mas o versículo não está falando aqui de relacionamento sexual com mulheres, ele está falando basicamente de igrejas. As mulheres simbolizam igrejas.
No caso da mulher pura, Apocalipse tem essa representação, esse simbolismo. E tem a mulher impura, que é chamada aqui de prostituta. Essa é uma linguagem que vem lá do Antigo Testamento, Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, especialmente, que retratam o povo de Deus que idolatra outros deuses como sendo infiel, como sendo meretriz. Então, essa é uma linguagem de lá. E estes que são selados de Deus no final dos tempos, que seguem o Cordeiro, eles não se contaminarão com mulheres. Isso não quer dizer que eles nunca tiveram dúvidas na sua cabeça, que eles não possam ter mudado de igreja, não é isso. Mas quer dizer que eles não seguiram essas igrejas apostatadas que estarão apoiando a besta, e apoiando aqui o dragão no final dos tempos. E eles são virgens nesse sentido, não são maculados. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles andam junto com o Cordeiro. Eles fazem parte da comitiva do Cordeiro. E são os que foram comprados, repete de novo, dentro de todos os seres humanos. Não é de um grupo apenas, mas é de toda a humanidade. E isso é bom porque inclui a gente, né? Se fosse só um grupo ali, digamos, lá de israelitas, de judeus, mas aqui são comprados de todos os seres humanos, são primícias para Deus. Primícia tem que ver com aqueles que são oferecidos em primeiro lugar. A primeira colheita é aquilo que é oferecido para Deus em primeiro lugar. Então, são primícias. Eles acompanham, então, o Cordeiro e eles estão ali e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Nós temos aqui a estratégia do dragão e das bestas, é muito relacionado com mentira. Hoje, para usar uma expressão muito utilizada, que é fake news, é a moeda corrente na humanidade. Independentemente de ideologia, a gente vê muito engano, muita mentira, e no final dos tempos, o dragão ele vai tentar impor um reino alternativo com base na mentira. Ele vai tentar dizer, eu sou Deus, eu mereço adoração. Isso é a maior mentira do universo. Então, é baseado numa tentativa de impor um reino da mentira. Essa mentira começou no Jardim do Éden, quando ele tentou contradizer ali o que Deus disse. Se vocês desobedecerem, se vocês entregarem a sua vida, entregar o jardim, entregar o reino que eu dei para vocês para um outro ser, aqui achando que vocês não vão morrer, vocês vão morrer. E o diabo vem e, sedutoramente, como uma serpente, que é um símbolo já desse comportamento muito sutil, de engano, ele engana o ser humano. E, no final dos tempos, ele continua, no Apocalipse, ele continua sendo chamado de dragão, de serpente, e a estratégia dele, além da força, é a estratégia do engano também. Mas esse povo não tem engano, não tem mentira, não tem esse comportamento que vai caracterizar uma parte da humanidade que vai seguir, então, este lado do dragão, da besta e da falsa trindade. E esse grupo também não tem mácula, ou seja, é um grupo que está incontaminado. Isso não quer dizer que não possam ter pecado, mas eles foram purificados por Cristo. Assim como Jesus é puro, ele lava no seu sangue, eles pertencem a Deus, pertencem a Cristo. Esse é o sentido. E aí começam aqui 3 mensagens angélicas. E são mensagens bem interessantes, porque no final dos tempos nós teremos aqui uma proclamação mundial do Evangelho eterno de Deus e teremos um evangelho falsificado também, mundial, tentando seguir. Teremos 2 ecumenismos. Um grupo que vai para o lado que segue a Deus e o grupo que segue o dragão. Então, essas mensagens começam dizendo, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. E aí ele diz com voz forte, vamos parar aqui um pouquinho. Então, é um anjo. Aqui, os anjos no Apocalipse têm um papel muito relevante, muito presente, muito intenso, no sentido de proclamar a mensagem. Eles podem simbolizar os mensageiros de Deus, podem ser anjos literais e podem ser representantes também da própria humanidade. Podem ser anjos do bem ou anjos do mal. Esses anjos aqui estão no meio do céu, num lugar privilegiado,
E eles têm uma mensagem para todo mundo aqui, não é só para um grupo, mas e o evangelho é eterno. É o mesmo evangelho que veio lá do começo. É o evangelho de quem é Deus, de quem merece adoração, é o evangelho de quem trouxe a salvação, é o evangelho do Cordeiro, é o evangelho que foi pregado pelos evangelhos, foi pregado por Paulo, é o evangelho eterno, de que Cristo morreu, de um método de salvação apenas vem lá, o evangelho eterno, ele não muda. E para pregar aos que habitam na terra. Essa expressão, aos que habitam na terra, normalmente é uma expressão ligada não com os crentes, mas com os descrentes, aqueles que habitam na face da terra. Portanto, este evangelho é um evangelho que vai ser pregado por Deus. O simbolismo do anjo mostra que vem de Deus ali essa pregação, é pelo poder do Espírito Santo no final dos tempos, mas os seres humanos vão participar. Mas o fato de ser ligado com o anjo essa pregação, então isso mostra uma dimensão divina que vem. Deus vai interferir na humanidade para a pregação do evangelho, com o poder do Espírito Santo e com essa pregação. E aí ele prega para todas as pessoas e agora, ele prega principalmente para aqueles que não creem. É a última chance. Aqui não fechou a que a gente chama de porta da graça, de oportunidade, ainda não. Isso vai acontecer só um pouquinho para frente, lá no tempo das pragas. Aqui ainda tem oportunidade. E prega para todo mundo, especialmente os descrentes. Eles vão ter que tomar uma decisão, do lado de Deus ou do lado do dragão e da besta. E agora, o que eles pregam? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Essa expressão temor não é simplesmente ter medo, é respeitar, é obedecer, é seguir a Deus, é saber o lugar de Deus, o papel de Deus. Essa expressão temer a Deus já vem no Antigo Testamento em vários lugares. Por exemplo, Salomão disse lá em Eclesiastes que o dever de todo ser humano é o quê? Temer a Deus. É temer a Deus e obedecer, seguir os mandamentos de Deus. Então, esse temor é nesse sentido, e nós devemos dar glória a Deus, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. Essa hora vai chegando. A palavra julgar aqui é de um verbo em grego que não é o julgamento no sentido de ação, de destruição. É julgamento no sentido de análise. Esse sentido aí de ação é uma palavra em grego, e aqui, esse sentido aqui de julgar, que vem lá do verbo crina, então isso aqui é no sentido de ação. Antes de Deus, Jesus voltar, vai ter um momento de julgamento. É o que vai definir quem vai herdar a salvação, quem não vai herdar a salvação. A destruição depois, julgamento no sentido de vir punição, é lá em Apocalipse 20 que vem. Mas aqui nessa fase, ainda é isso, é esse julgamento. E aqui a gente encontra não só o julgamento das pessoas, mas o julgamento do próprio Deus. Deus será julgado pela maneira que ele julga. Eu não estou querendo fazer jogo de palavras aqui, simplesmente, mas Deus é julgado pelo modo que ele julga. E quando Deus julga de maneira justa, define o destino eterno das pessoas, esse não é um trabalho para qualquer um. E também não é uma coisa que é feita assim de maneira irresponsável. É muito sério definir quem vai viver por toda a eternidade e quem não merece viver por toda a eternidade. Esse é um trabalho que eu não gostaria de ter, se eu tivesse seguido essa carreira de ser advogado, juiz, de ter nas mãos. Decidir o destino de uma pessoa é sério. E Deus leva isso a sério. Por isso, ele julga em 3 fases. Ele julga antes da volta de Jesus, define quem vai, quem não vai. Depois, durante o milênio, tem uma fase, isso está lá, aqui, os seres humanos que foram para o céu com Jesus, passar 1000 anos lá, eles vão ter o direito de revisar todo o julgamento de Deus, ver quem foi, se Deus foi justo, se não foi justo. E depois do milênio, quando a cidade santa desce, cidade amada, que é dita lá em Apocalipse, que é a cidade santa, Nova Jerusalém, desce, então, estes
ímpios e junto com Satanás, eles reconhecem Jesus, Jesus é coroado, mesmo assim eles tentam invadir a cidade santa. Então vem o julgamento no sentido de destruição, de punição de Deus. Então, nessa fase aqui, é a fase de que Deus está, antes da volta de Jesus, que começa o julgamento dele. E na compreensão nossa, a partir de Daniel 8, 14, isso começou em 1844. Tem uma soma matemática ali, que é bastante precisa, mas não é o tema de hoje. É ali com base na profecia de um dia representando um ano. É o princípio da miniaturização. Da miniatura, mais fácil de dizer do que miniaturização. Então, nós temos na Bíblia várias coisas em miniatura que representam uma grande coisa. Por exemplo, uma estátua pode representar um reino de Babilônia. E nós temos vários tipos de miniaturas. Por exemplo, nós temos lá o serviço do santuário da terra, representa o santuário do céu. Nós temos um dia de expiação, lá no Antigo Testamento, que era uma vez por ano, vai representar o dia da expiação cósmico, que é o dia da expiação lá no final, escatológico ou cósmico no fim. Então, tem esses princípios aqui. E, neste caso, então, nós encontramos este julgamento de Deus no sentido de ele estar julgando as pessoas e, pela maneira que ele julga, ele é julgado. Mas Deus é justo. Chegou a hora. Essa hora é um momento crítico. É uma hora importante. Nós estamos vivendo num momento importante aqui também. É um momento crítico, um momento de crise. Então, nós estamos no tempo de julgamento e as pessoas, às vezes, não percebem isso. É o tempo em que ele vai julgar. E aí vem a mensagem do anjo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante que essa linguagem aqui, aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas, é a mesma linguagem que é usada aqui em Êxodo 20, 11. Se você olhar lá, você vai ver que aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Isso aqui está lá em Êxodo 20, 11. Isso está ligado com o quarto mandamento, que fala quem é o Criador, quem merece adoração. Essa mesma linguagem, com uma pequena variação aqui para falar da fonte das águas, é a mesma linguagem que está lá. E aí vem também o relacionamento com os mandamentos aqui. Apocalipse 14, 7, eu estou com uma outra versão aqui, então. Adore aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E lá em Êxodo 20, 11, aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E então esse é o convite de Deus para adorar a Deus nesta época final. E aí o segundo anjo, ele vem e ele diz, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Esse caiu está no futuro, mas é tão certo que esse verbo está naquilo que os teólogos chamam de perfeito profético, ou perfeito divino. Esse perfeito divino aqui é o verbo quando a ação está no futuro, mas é apresentada como se estivesse no presente ou até mesmo no passado. Então, caiu. Babilônia ainda vai cair, mas aqui já é dada como certo. E por que ela vai cair? Porque ela fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição, que é idolatria. Prostituição no Antigo Testamento é idolatria. É tudo aquilo que desvia as pessoas do Deus verdadeiro. Então, a mensagem do segundo anjo é isso aqui. Ao longo do Antigo Testamento, nós temos duas cidades paralelas. Nós temos a Jerusalém, que é a morada do grande rei ali, e nós temos Babilônia. Deixe-me dizer para vocês o seguinte. Abraão foi chamado para sair de Ur e ir para a Terra Prometida. E a Terra Prometida é o lugar que depois o descendente de Abraão fundaria Jerusalém. Onde é Ur dos Caldeus? Na terra de Babilônia. Abraão deveria sair. Quando o povo idolatrou outros ídolos, deuses, inclusive os deuses de Babilônia e de Canaã, para onde eles foram? Eles foram, especialmente Judá. Reino do Norte, os assírios acabaram com eles ali, fizeram uma mistura. Depois o Reino do Sul, mais tarde, começou no mesmo caminho. Para onde que eles foram? Eles fizeram o caminho de volta para Babilônia.
É como se o povo de Deus, os representantes de Deus, estivessem se acabando aqui na terra. Deus chama Abraão e a sua descendência para sair de Babilônia, e agora o povo de Deus, por causa da idolatria, volta para Babilônia. E Babilônia é a cidade que escraviza o povo de Deus, que conquista Jerusalém. Símbolo da morada de Deus, da Nova Jerusalém. Então. E essas cidades correm paralelamente na Bíblia, uma sendo vítima da outra, e Babilônia, Jerusalém representando a presença de Deus, e Babilônia perseguindo, levando o povo de Deus e levando para outros ídolos, para outros deuses. Marduk, que era um dos deuses apenas, ali era patrono, mas havia muitos outros deuses, dezenas de deuses que eles tinham. Eles traziam o Deus das cidades, faziam o seu caminho dos deuses ali, e era uma mistura de Deus e de religião. A salvação, Babilônia é símbolo da salvação pelas obras humanas, pela conquista humana, é tentar tomar o lugar de Deus. Por isso que Babilônia está ligada com Babel. Babel é a mesma Babilônia. E esta cidade de Babel tentou fazer o seu modo de salvação construindo uma torre que alcançasse o céu. Agora, aqui em Apocalipse, nós temos os pecados de Babilônia, não a torre, mas os pecados de Babilônia chegando ao céu. E o povo de Deus, na época ali do cativeiro, do exílio, em 597, 605, 597, 586, basicamente se extinguiu, porque o Reino do Norte já tinha acabado, 722, pela Síria. Agora o Reino do Sul é conquistado por Babilônia. E aquele povo que Deus chamou de Babilônia, com Abraão, de repente é como se tivesse acabado, não tinha mais representantes, só alguns ficaram lá, os pobres, alguns outros. Mas Deus queria trazer o povo de Babilônia, e agora Deus usa essa expressão, saia de Babilônia, povo meu. E agora, quando chega no Apocalipse, de novo, Deus diz, mais para frente aqui, a gente vai encontrar, eu acho que no capítulo 18, Deus vai dizer novamente, saia de Babilônia, povo meu. E esse é o convite de Deus, sair de Babilônia. Mas aqui, no capítulo 14, pela primeira vez aparece a palavra Babilônia no Apocalipse. E agora, o anjo, segundo o anjo, anuncia, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. E essa prostituição, então, é a contaminação com doutrinas erradas, com crenças erradas, com essa tentativa de tomar o lugar de Deus. Babilônia, no Antigo Testamento, especialmente Isaías 14 ali, era associada com o próprio Lúcifer, que é o dragão. E Babilônia tinha alguns símbolos de uma cobra vermelha, por exemplo, ali. É símbolo do dragão, é a adoração deles ali, o simbolismo deles. Dragão é uma cobra gigante. Isso tudo percorre esse dragão, essa serpente gigante, e chega no Apocalipse de maneira concentrada aqui. Então, esse dragão, que faz parte aqui do motivo de Babilônia, está aqui, e Babilônia espalha o seu vinho, a sua contaminação espiritual, e aí Babilônia cai. Mas segue o terceiro anjo que diz, com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, que é em contrafação ao selamento de Deus. Então, o que vai acontecer? Esse também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Note que os salvos, os 144 mil, esse pessoal vai estar na presença de Deus para ser honrado, glorificado, enquanto os outros na presença dos mesmos anjos de Deus para serem castigados. A linguagem aqui é bastante forte, porque é uma tentativa de alcançar as pessoas que estão seguindo o caminho de Babilônia, para sair de Babilônia, e para não tomar o vinho do furor da ira de Deus. É o simbolismo aqui do julgamento de Deus. E sem mistura. Naquele tempo, se o pessoal quisesse colocar um pouco mais de intensidade no vinho, eles colocavam ervas e tal. Se quisesse diluir, eles colocavam um pouco de água. Neste caso aqui, o vinho não é diluído. O efeito dele é poderoso.
Hoje eu passei ali por Andradas para comprar um suco, que de vez em quando eu passo por lá, ou por Poços de Caldas, no sul de Minas, por Andradas, mas tem uma vinícola lá, a gente não toma vinho, a não ser que seja um vinho sem álcool, mas não tomamos bebida alcoólica. Mas essa vinícola ali, ela tem um vinho, São Geraldo, ou da Casa Geraldo, é muito interessante que eles têm ali uma vinícola, a pessoa pode visitar. Tá? Eu comprei o Campino, que é o suco de uva deles ali. Muito bom, o branco especialmente. Mas eu vi nas prateleiras lá vários tipos de vinho. Esse aqui é o vinho diferente de todos esses. É o vinho da fúria de Deus, da ira de Deus, que é o julgamento de Deus. Deus não tem raiva, não tem emoções humanas, nesse sentido que nós temos. Mas ele tem o seu posicionamento contra o pecado, tem a sua ira. E vem sem mistura, aqui preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e essa pessoa, então, será atormentada. Aqui dá a impressão de que a fumaça do tormento vai ficar queimando para sempre, mas não é isso. Essa linguagem aqui é uma linguagem que vem lá do Antigo Testamento, é uma linguagem que está relacionada com Sodoma, com Gomorra, está relacionado com alguns textos do Antigo Testamento que são apresentados como uma imagem do exemplo do que vai acontecer. Só que são os efeitos que são eternos. Quando sobe a fumaça, assim como Abraão viu a fumaça do fogo de Sodoma e Gomorra subindo, isso era um sinal de que a cidade tinha sido queimada. O objetivo do fogo não é prolongar, o objetivo do fogo, quando ele queima, é acabar com as coisas, é consumir as coisas. E aqui também, a imagem fala de sentido para causar esse impacto, o efeito é eterno, é contínuo, mas o fogo não fica queimando para sempre. Ele queima enquanto tem combustível, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim como vai acontecer depois do milênio. Ele queima durante um período, acabou com seu propósito, ele apaga. Então, essa mensagem aqui, ela é forte nesse sentido de falar que a fumaça vai subir mais para sempre, mas os efeitos não que vai ficar queimando para todo o sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Note que aqui, no texto, deixa eu ver onde está aqui, tem um lugar que está falando aqui, bem-aventurados aqueles que morrem desde agora, para que eles descansem. Aqueles que morrem, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, não fora do Senhor, mas no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, ou seja, seu destino está selado. E por isso eles vão ter esse descanso agora. No final dos tempos, aqueles que morrem estão com Deus, o destino está selado. E eles vão descansar. Descanso aqui é no sentido quando uma obra é completada. Quando Deus completa uma tarefa, descansa. Agora aqui, esse descanso. Mas os que seguem a besta, diz o texto aqui, eles não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite. Ou seja, eles não encontram descanso para a sua alma, nem para a sua vida. Então, nós temos esse jogo de descanso. Os que são perseguidos, são mortos, têm descanso. Aqueles que perseguem, aqueles que seguem a besta, não têm descanso. Deus quer oferecer um descanso. Esse descanso vem aqui, por exemplo, na mensagem do sétimo, do quarto mandamento, quando Deus diz, descanse, é descansar em Deus, descansar fisicamente, mas descansar a vida em Deus, descansar também na salvação provida por Deus. E agora, esses descansam em Deus, mas os outros não têm descanso. Mesmo os que morrem, eles estão descansando, eles estão dormindo um sono aqui, é claro que é um sono diferenciado, que a pessoa está imóvel, sem pensamento, sem nada, mas é um sono, é um descanso. A gente fala quando a pessoa morre, é um descanso. Já aqueles que estão relacionados aqui com a besta, então esses não têm descanso, não terão. E aqui diz mais, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos.
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse tema da perseverança, ele aparece, eu anotei aqui no Apocalipse, ele aparece, essa palavra hipomone, ela aparece 7 vezes, em 1:9, 2:3, 19, 3:10, 13:10 e 14:12. É essa perseverança, é a gente continuar do lado de Deus, é ter paciência. Quando todo mundo está abandonando, continua com Deus, do lado de Deus. E isso tem a sua recompensa. E a fé em Jesus. Essa palavrinha que une guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, tem introdução que diz a fé de Jesus, mas aqui a fé em Jesus também há uma discussão sobre isso, que a gente não vai entrar agora, não tem tempo, está quase acabando, mas nós encontramos, então, é uma palavrinha importante, se é uma coisa e outra. Guardar os mandamentos e a fé em Jesus. É crer em Jesus, crer no sacrifício dele, ter o tipo de fé que Jesus tinha também. E depois, a parte final do capítulo, João olha de novo, assim como ele olhou, assim como ele viu, ele começa dizendo, olhei, e eis. Essa palavra eis é uma palavrinha que é bastante comum, que é para uma coisa bem espetacular, é uma coisa que chama atenção. E aqui, assim como no capítulo 1, ele disse, olhei e eis, o cordeiro estava lá, agora ele olha novamente, olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Onde a gente encontra essa expressão, um semelhante ao Filho de Homem? Daniel 7. A mesma expressão, isso aqui é tirado de lá de Daniel 7. Olhei e eis um semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus veio, ele é divino, ele está reinando agora, ele vem em glória, mas é semelhante ao Filho do Homem porque ele é humano. Esse é o sentido aqui mais básico. Tem algumas conotações, mas o sentido é que ele é humano. Então, é esse Jesus, que é o nosso Jesus, nosso Salvador, que é o ser humano. Ele vem, tem na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Daí vem o simbolismo de julgamento aqui, para colher. Eu não sei se alguém chegou a trabalhar na roça aqui em algum momento, mas quando eu era bem jovem, antes de ir para o colégio, sair, depois não voltei mais para morar lá, no sul de Minas, só para visitar os parentes e amigos, mas eu cheguei a usar a foice para cortar arroz, e então essa foice afiada, roça-pasto, esse tipo de coisa. Na época ainda não tinha trator, hoje tem trator lá, no pessoal lá, os meus irmãos, o pessoal. Mas a foice é símbolo de colheita, mas é para cortar também. Aqui essa foice afiada, então, era para começar a colher, uma colheita para levar o produto, para salvar o produto, e uma colheita dos ímpios para acabar com eles, para queimar. Quando você colhe, você tira o feijão, naquele tempo antigo ainda, que o pessoal batia com vara no feijão que secava no sol. Estou vendo que o senhor Rubens Pessoa está dizendo, deve conhecer essa realidade. A gente batia com a vara ali para debulhar, tirava, depois sobrava palha, ou dava para alguma finalidade, mas se quiser até queimar a palha, pode queimar, porque não tem tanta serventia mais. O arroz também, hoje em dia se aproveita muita coisa, mas às vezes no passado não tanto. Aqui, então, essa colheita, uma parte é para salvar, é para o céu, e outra parte da colheita é a parte do julgamento, então. E esse outro anjo, versículo 17, que saiu do santuário, que se encontra no céu, todas essas coisas aqui são definidas no céu, às vezes, mesmo que ocorre na terra, a definição está no céu. E nós temos no Apocalipse várias coisas que ocorrem no céu. A mulher vestida do sol estava ali no céu, sinal no céu. E as decisões mais importantes, elas vêm do céu. O campo de batalha é aqui, mas o campo de batalha no sentido de justificativa, de julgamento, de Jesus apresentando, de batalha do diabo acusando, tudo isso ocorre no céu, basicamente. E é lá que é definido o destino do ser humano. E agora, então, esse anjo está ali, ele sai do santuário, que é o centro dessas decisões, e ele diz agora que poderia juntar os cachos da videira. É como se um anjo estivesse dando
ali o recado para Jesus, que não precisaria disso, mas dizendo, olha, o Pai está dizendo, já pode acabar aqui nesse contexto, no simbolismo. Então o anjo passou a sua foice na terra, juntando os cachos da videira da terra, e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar, chegando até a altura dos freios de cavalos. Isso aqui é uma imagem para dizer, e essa extensão aqui, para dizer que é coisa grande. É coisa grande. Tem tradução mais moderna aí, atualizada, que já dá os números aqui mais compreensíveis, mas chega a cerca de 300 quilômetros na extensão, nessa tradução. É uma dimensão muito grande dos que vão ser salvos, dos que vão se perder também. Então, este capítulo 14, ele é bastante importante porque ele fala deste grupo especial dos 144 mil, que é um pedaço de descrição do capítulo 7, a continuidade aqui, falando que eles vão estar com Cristo, vão ser vitoriosos, vão estar um monte com Cristo. Depois ele entra aqui nessa parte da proclamação do Evangelho, para anunciar o Evangelho de Deus ao mundo. Se você olhar um pouco para frente aqui, no capítulo 15, acho que no 15, nós vamos ver aqui que Satanás, não no 16, nós vamos ver que Satanás, ele vai tentar juntar as pessoas aqui. Ele vai tentar juntar a humanidade do seu lado. Mas aqui nós temos a pregação do Evangelho. No capítulo 16, por exemplo, versículo 12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, está ligado com Babilônia. Babilônia dependia do Eufrates para a sua sobrevivência, eram as águas ali, ela foi conquistada no Eufrates. Heródoto conta sobre isso aqui, quando Ciro foi lá, desviou o rio, as águas, passou, entrou para conquistar a Babilônia. As águas do rio secaram para se preparar os caminhos dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, do boca do falso profeta, 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este verbo aqui, ajuntar, é um verbo ligado, é como se fosse um ajuntar para congregar. Assim como Deus tenta congregar o seu povo, nós temos aqui proclamadores falsos, espíritos de demônios, e nós temos os 3 anjos do capítulo 14. Então, serão 2 grupos. O grupo de Deus, com seus 3 anjos pregando, são símbolos da pregação do Evangelho, e o grupo do dragão, com 3 espíritos de demônios pregando para juntar as pessoas e os reis. E eu termino aqui dizendo, já terminando o nosso tempo, que haverá apenas 2 grupos no final. E a gente tem que saber de que lado nós vamos estar. E o convite de Deus esteja do lado do bem. Não esteja do lado de Babilônia, não esteja do lado das bestas, não esteja do lado do dragão, esteja do lado certo na batalha final, no conflito final. Este é um capítulo, conforme eu disse, que não tem, assim, tão grandes complicações, a não ser num versículo ou outro, mas é um capítulo importante. A gente deve entender esse chamado de Deus, em especial para quem está no meio de Babilônia, para que não siga, não adore a besta nem o dragão, mas que adore a Deus. Não sei se temos aqui 2, 3 minutos. Se alguém tem uma pergunta, tiver uma pergunta, uma colaboração, uma contribuição, pode falar aí, a gente reserva para isso, senão a gente vai encerrar com uma oração. Tiagos, os 2 Tiagos, tem alguma pergunta aí ou não? Não tem? Por enquanto, só agradecimento mesmo a sua participação, Deus seja louvado, e que a gente possa continuar aí avançando nos estudos, que Deus possa trazer esclarecimento para nós. E agradecemos mais uma vez, pastor, por nos ajudar aqui, por nos dar essa aula, nos abençoar através dessa aula. A gente pode terminar já, então, com a oração. Deixa uma pergunta a mais aqui no... Quem pediu? Fala? Tiagão? Pensei ter ouvido aqui alguém querendo falar. Não. Então, vamos encerrar. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, que Deus abençoe todos, e continue estudando aí, às vezes de maneira mais técnica, capítulos mais difíceis, mas mesmo aqueles capítulos que não são tão complicados, são capítulos muito importantes, porque este é o último livro da Bíblia,
é aquele que traz o encerramento com palavras, com mensagens muito oportunas para encerrar a Bíblia. Ele retoma temas lá do comecinho do Gênesis, por exemplo, capítulo 12, quando fala de dragão, está retomando o tema do Gênesis. Quando fala aqui de paraíso, quando fala lá no fim do Apocalipse, está retomando temas do começo. O começo está em paralelo com o fim. O começo de Gênesis, paralelo com o fim. Então, é um livro muito bom, muito importante para a gente conhecer, às vezes complicado, mas a gente tem que estudar. E tem uma promessa de bem-aventurança, de felicidade para aqueles que estudam as palavras da profecia e seguem e obedecem aqui. Então, que Deus nos abençoe e vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração. Deus eterno, muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado pela revelação do Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo, não só para João, mas para cada um de nós. Essa revelação foi dada para João, mas tem uma cadeia de transmissão para chegar até nós, e que nós possamos responder com o coração aberto, com a mente aberta, para descobrir essas pérolas, essas verdades preciosas para incorporar à nossa vida, e que nós possamos estar entre aqueles que vão seguir o Cordeiro por toda a eternidade, quer entre os 144 mil ou um outro grupo, a grande multidão aqui, mas nós queremos estar lá pela tua graça e pelo teu poder. Abençoe cada um de nós aqui, esse grupo que participou do estudo, os outros que vão acompanhar o estudo depois, que nós sejamos abençoados, não só pelo estudo de hoje, mas também pelas outras etapas, pelas outras aulas. Cuida de nós, cuida da nossa vida, e o Apocalipse está cheio de convites para nós aceitarmos a Cristo, para termos a adoração correta. Está cheio de promessas para os vencedores, e que nós sejamos vencedores também, super vencedores, e que nós possamos herdar essa salvação que tu ofereces. Lá no finzinho nós encontramos um contexto ali também, quem tem sede, venha às águas, o Espírito convida, a igreja convida, e nós respondamos com sim a este convite maravilhoso. Despede-nos agora com a tua bênção, com a tua paz, com o teu amor, com o teu poder e com o teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, o Cordeiro que morreu para nos salvar. Amém.